Olá, Simininenses! Esse é mais um vídeo do canal Simenino. Hoje nós temos essa convidada maravilhosa. Aí, acertei o lado. Tcharam! Pamela Peregrino. Convidei-a para falar sobre a pesquisa dela, porque é muito linda e nos enriquecerá bastante, tenho certeza. Então, bem-vinda, Pamela. Tá mutada ainda, desde que a gente está apanhando negócios online, gente. Então, tenham paciência conosco. A Pamela é doutoranda lá do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Unirio, onde nós nos conhecemos. E ela dá aula na Federal do Sul da Bahia, na UFSB. Pamela pesquisa animação stop motion. Esse é nosso tema, então preparem-se, porque vai ser muito legal. Com a animação stop motion de histórias de orixás, né, os itãs. Então, Pamela gravou 2 vídeos, né, o Opará de Ossum e o Oriki, em 2020. O Oriki não é stop motion, né, é quadro a quadro, em 2D, depois ela explica tudo isso pra gente, né. Eu tô aprendendo também, por isso que eu chamei Pamela, porque se eu soubesse eu falava, né, então... Pamela que vai dar essa aula pra gente. Mas só pra gente ter um pouquinho da noção do background dela, né, da história... Pamela já trabalhou com teatro do oprimido, em grupos de MST, em ocupações urbanas, nas favelas do Caju e da Genhoca e alguns outros lugares de forma mais pontual. Pamela já estudou teatro épico, já trabalhou com o Tá na Rua, com teatro de rua, e unindo essas vertentes do teatro, né, o teatro do oprimido, o teatro épico e o Tá na Rua, o teatro de rua, fundou o grupo Teatro Militante, onde eles atuaram construindo uma linguagem nesse sentido. Mas hoje nós não vamos falar desse percurso, que é também muito rico e muito lindo, que eu já ouvi ela falar um pouquinho dessas experiências e, de repente, rende até uma outra visita. Mas hoje eu quero saber do stop motion e do percurso dentro da animação, das formas animadas, né? Porque as formas animadas são um universo muito rico e pouco discutido. Então, já começo agradecendo a existência da sua pesquisa nessa área, que vai ser um material muito importante para a gente. Bem-vinda, Pamela! Muito obrigada! Agradeço muito o convite. Sinta-se em casa, pode me interromper, falar, a ideia é a gente fazer uma conversa bem gostosa, né? Aproveitar esse diálogo que a pandemia está trazendo da academia com o universo das redes sociais, que está deixando a coisa um pouco mais acessível também, né? Eu acho que pode ser um lado bom desse monte de coisa louca. Então, queria começar te fazendo uma pergunta, que aí já é a pergunta do dia, talvez a gente fique só com essa pergunta. Qual é a sua chegada nessa pesquisa, né? Como que você chegou aí? Por que você decidiu pesquisar isso? Pode apresentar também a pesquisa um pouquinho, se você quiser, né? Dizer o que é exatamente, porque eu falando é diferente. Tá joia. Muito obrigada, Maria, pelo convite. Fiquei muito feliz, aceitei de pronto, antes de saber o que era. Antes de saber o que era. Isso que é confiança. Foi muito prazeroso esse encontro na pós, lá na Unirio, né? Então, quando precisar, é só chamar, vai ser sempre um grande prazer estar com vocês. Também tenho acompanhado o Simenino, também é um projeto muito lindo, né? Então também fico muito feliz de fazer parte. Ai, que lindo! Não sabia, sim. Que bom, ficamos honrados. E, bom, essa trajetória para as formas animadas, no cinema, no audiovisual especificamente, começa há muito tempo atrás, quando eu era professora de História. Minha primeira graduação foi em História na UF. E eu saí de lá e fui ser professora na rede pública, né? Eu fiz concurso, fui para a rede estadual. E eu já tinha essa trajetória com o teatro, especial teatro militante, teatro popular. Então, sempre fui buscando linguagens artísticas para trabalhar a história e por uma perspectiva crítica ao eurocentrismo, né, que a gente aprende na história, né, tentando ver a história a partir de África, por uma visão afrocentrada, a partir dos povos indígenas que já estavam aqui, tentando rever essa história através da arte, principalmente. Né? Eu usava muito teatro, pintura, criação musical, o espontâneo assim deles. E o Estado ofereceu um curso através da Fundação CCERJ, que era animando a sala de aula com stop motion. E eu me inscrevi nesse curso. Era um curso muito curto, assim, com aulas gravadas, era online, né? Porque a gente não gostava de nada online.
Mas eu me apaixonei por aquilo. Nossa, eu posso contar histórias com animação. Eu já era encantada fazer com teatro, mas teatro, em geral, precisa de muita gente, de ensaios, de muito trabalho. Eu achei que a animação poderia ser uma forma de eu conseguir contar, assim, por conta própria. Tipo, eu vou dar uma aula, eu mesma posso fazer uma animação e usar. Ou eu posso reunir meus estudantes e eles fazerem animação. Me encantei por aquilo. E comecei a fazer e vi que tinha um edital aberto da Controladoria Geral da União com prêmios para filmes de 1 minuto. Um minuto eu já consigo fazer, vou fazer um filminho. Aí eu fiz e ficou em segundo lugar. E aí eu ganhei o prêmio e, nossa, acho que eu levo algum jeito para isso, vou estudar mais animação. Com esse dinheiro eu comprei a minha primeira câmera fotográfica, que aí depois eu também fui estudar fotografia, né? Fui me desenvolver nessa área. E aí comecei a buscar o que tinha de curso de animação e eu encontrei o Animamundi, que é o Festival Animamundi, que acontecia na cidade do Rio de Janeiro. Eu morava em Niterói. E comecei a me aproximar, fui para o festival para assistir, né, para fazer as oficinas que eles dão, e aí vi que tinha o curso de formação de animadores, né, básico e avançado, e fui fazer o curso com eles. Fiz o curso com a Aida Queiroz, com o César Coelho, com o Marcos Magalhães, e fui me apaixonando cada vez mais. Depois eu fiz um outro curta com tinta a óleo em vidro, pintado. Esse primeiro foi desenhado no papel. Eu fiz um com tinta a óleo em vidro e também mandei para um concurso que estava aberto da Orquestra Sinfônica de Berlim e ficou em primeiro lugar. E aí, com essa animação, eu fiz a minha primeira viagem para a Europa, primeira vez que eu pude ir lá, né, conhecer. E fiquei muito feliz e mais encantada e acreditando mais que eu poderia desenvolver esse percurso. Eu estava matriculada... eu dando seu background é tão mais interessante, né? Tem milhões de pontos já aí muito legais, porque o nosso público do Cimenino, na maior parte, são os licenciados em teatro, né? Que das pessoas que estão na graduação. Maioria, primeira graduação, não todos. E você falando de como o seu interesse foi guiando a sua construção da sua carreira, né? Você, gostei disso, vou aprofundar, vou buscar. E isso é genial, porque você pensar que a faculdade é uma grande vitrine, né? Você vê um pouquinho de cada coisa, mas é muito pouco de cada coisa. Então, essa sua narrativa, para mim, ainda tem um cunho, além de entender o stop motion, de entender a construção de uma carreira. É muito rico isso, né? Mas eu não vou ficar te interrompendo muito, que eu quero ouvir. Vai lá. Mas só te interromper também. Bom, nessa busca de me desenvolver enquanto animadora, né, pensar que era possível ser uma animadora, eu estava matriculada no curso de Teoria do Teatro na Unirio, que eu acabei História, fazendo teatro militante, aí eu queria fazer licenciatura em teatro. Só que eu fiz o teste Só que na Unirio tem a prova, né, para fazer licenciatura. Não sei se hoje em dia ainda tem, mas na época tinha que fazer prova de ator, assim. Eu não era atriz, eu fazia teatro popular, teatro de rua. Aí tinha um texto para decorar. Que bom, não precisa mais do THE. Temos essa vitória, realmente. Eu não queria ser atriz, realmente. Eu queria ser professora de teatro. Aí tinha um texto para decorar, um texto europeu lá. Claro que passei, tentei 2 vezes, não passei. Aí eu fui vou fazer teoria do teatro então, porque eu entro lá, fico fazendo os componentes, quem sabe um dia eu consigo passar nesse teste. E aí fui fazer teoria do teatro, tranquei para fazer os mestrados. Fiz mestrado em educação, mestrado em história. Depois dos mestrados eu voltei para a teoria do teatro. Como eu comecei a fazer animação, eu vou lá, né, no curso da cenografia pegar aula de desenho. Porque era uma forma de eu conseguir fazer aula de graça, não tinha dinheiro para pagar um curso. Um amigo até estava me dando aula de desenho, porque eu não desenhava nada ainda, né? Estava me dando aulas de graça, assim, ou muito baratinho, né? Umas aulas de desenho. E aí eu pensei que na Unirio tinha essa oportunidade. Eu fui fazer aula de aquarela, aula de desenho técnico, também para fazer maquete, né? Porque a animação tem as maquetes. E aí eu fui gostando, e aí os professores, por que você não muda para cenografia? Por que você não vem para cenografia? Eu acho que eu podia mudar para cenografia. Aí eu acabei fazendo outro Enem, passei para cenografia, e me formei em cenógrafa, e trabalhei como cenógrafa, e me sinto, né? Sou uma cenógrafa, e a vaga que eu passei aqui na universidade foi para cenografia e figurino. Só que aqui é uma escola muito interdisciplinar, então eu sou uma professora de artes aqui, né? Tem o componente, cenografia e figurino, que eu dou uma vez a cada ano, mas muitos outros componentes da área de artes tradicionais, né? Que é muito interdisciplinar, né? Todos os professores chegam e realmente não tem assim uma cadeira fixa, né? A gente tem um campo que a gente atua.
E Então, isso no ensino superior aí? Ensino superior, a graduação. Que legal essa graduação O curso interdisciplinar. é interdisciplinar em artes e suas tecnologias, inclusive. É licenciatura interdisciplinar em artes e suas tecnologias. Entendi. Nossa, muito É bem interessante também. Já dá um interessante outro papo. o currículo. Sim, outro Se papo deixar, é a o gente currículo para de em artes. cada esquina e vira, né? Né? Mas seguindo Mas então a você já falou animação. aí. Volta. Eu queria entender uma coisa. O stop motion, ele é necessariamente com bonecos 3D ou ele, se for desenhado, é uma outra linguagem? Explica pra gente tecnicamente o que é o stop motion. Muito bom. Isso eu começo a pensar assim, mais tecnicamente, com a minha pesquisa do doutorado, né, que eu vou estudar. Eu primeiro usava stop motion, como eu aprendi nos cursos de animação mais profissionalizantes, que é como se fala no Brasil, stop motion. Mas nem todos os lugares chamam essa técnica de stop motion. Aqui no Brasil, quando a gente fala stop motion, a primeira palavra é inglesa, né? Nem é português, é uma palavra em língua inglesa, mas a gente se refere a palavra significa movimento parado, né? Qualquer animação que fosse feita por quadros parados. Então, toda animação seria stop motion. Porque mesmo a desenhada, você desenha vários papéis e depois captura. Todos os movimentos estão parados. Então, seria um stop motion a rigor, né? Se você pegar o que significa. Mas entende-se stop motion as animações de objetos. Então, você usa cores e de bonecos feitos para aquele fim, né? De massinha ou de silicone, com esqueleto, né? Isso está no campo Tinha do stop muito motion. desenho assim quando a gente era nova, né? Sim, tinha muitos. Mas agora com essa aceleração do digital acabou reduzindo um pouco, né? Mas a Tem gente alguns tinha mais nostálgicos séries. que mantêm, né, essa construção, mas mais por nostalgia, né? Ou tipo eu. Que eu acho que a linguagem ajuda a contar histórias, né? E aí acho que eu a linguagem acaba é a falando disso mais história, pra né? frente. Sim, ela faz parte. Então, talvez a palavra mais adequada não fosse stop motion, fosse cinema de formas animadas, como nós temos o teatro de formas animadas. Porque é mais próximo do conceito de teatro de formas animadas, que não é só o boneco, só o objeto, mas qualquer forma que você dê vida, e aí a animação tem esse conceito da ânima, da alma, você dá vida ao que não teria vida, que nem Deus, quando soprou o barro, né, ele deu vida, e os animadores fazem isso o tempo inteiro, ou pelo menos dá ilusão de vida, mas é o dar ânima, dar vida ao que não tem vida. Então, formas, volumes, coisas que passam a ter vida. Aí, tecnicamente, assim como é distribuído, 2D são as animações planas, né? Geralmente, quando fala 2D, está falando de desenho. Só que hoje em dia tem o 2D digital, que você tem um programa que vai te ajudar a fazer o movimento, aí é 2D digital, e tem o 2D tradicional, ou 2D quadro a quadro, ou frame a frame, que é o desenhado, que é você quadro a quadro, as 12. Esse Oriki, que eu lancei esse ano, o curta Oriki, é quadro a quadro, 2D quadro a quadro. Foi desenhado digitalmente na tablet, né, com uma caneta digitalizadora, mas foi feito quadro a quadro, né, desenho a desenho. E você, é diferente quando você usa um programa que simula o movimento. Que aí você não desenha todos os quadros. Isso, você desenha, você põe o personagem nos quadros chaves e o computador, o programa completa aquele movimento. Claro que você regula a velocidade, sim. Você está atuando, né? Não é automático. Tem que trabalhar muito também. Só que acelera um pouco o processo, né? Por isso que a maior parte das séries hoje que as crianças assistem é 2D digital. Também é chamado de cutout, que são cortes, é como se fossem recortes que são animados, né? Os personagens eles têm as articulações e tem a animação de recorte, né? A animação digital é baseada na animação de recorte, porque antigamente era no papel mesmo, você recortava com a tesourinha cada parte do corpo, né? E conseguia movimentar essas partes porque elas eram recortadas. Ia posicionando quadro a quadro e fotografando e capturando. É isso que o programa faz, só que você põe numa posição, é que eu fico confusa, eu quero mostrar aqui meu braço. Não sabe qual braço que em outra, eu não sei qual braço tá mostrando. Eu já sou perdida normalmente, aí nem me fala. Espelho.
Você põe numa posição, põe em outra e manda o programa fazer um intervalo, a intervalação, né? O programa vai fazer esse meio termo. Aí você disse que quer que comece rápido e depois fique devagar, ou se quer que comece devagar e depois rápido, você altera a velocidade ali, né? Se você não alterar a velocidade, fica um robô, né? Fica tudo estável. Por isso, animações iniciantes, às vezes que a gente assiste, parece que é tudo meio robozinho, não tem peso, porque não regulou essas velocidades, né? Quando a gente faz à mão, a gente acaba regulando, porque a gente tem muito controle ali, né? Você fez quadro a quadro. Então, para a gente ter uma ideia... Fala. Stop motion. Não, eu tenho outra pergunta, pode terminar. 2D, o desenho, animação de recorte, quando é recortado os pedaços, pixelation, quando é animação do corpo humano. Você põe um ator e faz conta que ele é um boneco, né? Você vai mexendo, ou você mesmo, né? Você pode se autocapturar, mas geralmente tem um ator que vai fazer as poses. Isso possibilita você criar efeitos mágicos. Né? A pessoa pode voar, pode deslizar, pode passar uma por dentro da outra, uma pessoa pode virar outra, né? Tem várias animações assim que são feitas com pixelation. Também é quadro a quadro, capturado quadro a quadro. E tem o 3D, Uau. Que aí o 3D digital, que o stop motion seria um 3D também, né? Porque tem volumes, mas o 3D digital, que também tem muitos filmes nesse sentido, também tem parte da animação digital. Mas tem a modelagem, que pode ser digital, né, por aquelas capturas de pontos, ou modelada mesmo em 3D, né, no computador. E a animação pode ser também capturada do corpo de um ator e só passa para o programa, ou feita também por um animador. O 3D tem essas possibilidades. Uau, e tem a animação que é feita do vídeo, que é chamada de rotoscopia. Quando você pega um filme e até automaticamente você pode transformar aquilo num desenho. Então não é exatamente uma animação, mas também pode ser feita quadro a quadro, aí é chamado de rotoscopia. No Oriki tem alguns trechos, por exemplo, uma fumaça que sobe, que foi feita com rotoscopia. Outras que foram feitas quadro a quadro, com quadro-chave e intervalação. Né? Tem um misto de técnicas dentro do 2D usadas ali. Já estou acabada, cansada, já imaginei aqui anos de trabalho para fazer 1 minuto de vídeo. São 12, no mínimo 10 desenhos por segundo. O Oriki eu fiz com 12. No mínimo? No mínimo 8, porque é a teoria que a gente consegue juntar os quadros e ver o movimento. Mas com 8 ainda fica meio estranho. Então, geralmente a gente usa 12 porque o filme, o cinema é 24. Aí a gente dobra, ao invés de capturar as 24, faz com 12. Mas agora já tem 60 quadros por segundo, só que nenhum animador... É muito difícil o animador dar conta de fazer 60 movimentos para um segundo. Você nem percebe o movimento de um quadro para o outro. E aí tem então, essa a gente usa assim 12, 24, até 30. A indústria costuma usar. A indústria de cinema de animação chega a usar os 30. Para o vídeo, né? O vídeo digital é 30 quadros por segundo. E quanto tempo leva de trabalho? Eu tô em choque. Quanto tempo leva de trabalho para fazer... Por exemplo, o Oriki, você ficou com quantos meses, né? Trabalhando nele? Sim, ficamos 4 meses. São 5 minutos e meio. Mas tem os créditos, né? Que dá 1 minuto mais ou menos. Então, são os 4 minutos de animação. E aí ficamos 4 meses em 10 pessoas trabalhando. Em 10? Mas 10 desenhistas, não? Não. 4 desenhistas, 2 na animação, porque você tem que desenhar os personagens antes de animá-los, né? Então, a professora Nadine, por exemplo, fez os personagens. Ela não animou os personagens, mas ela que fez o traço. Como é que seriam os personagens, né? Entendi. Então, ela fez o design de personagens. Aí uma estudante fez a coloração, ela pintou. Mas pintar também é animar, porque você pinta quadro a quadro. Então, a tinta se mexe ali, dependendo de como você pinta, né? Então, a sombra, né? A sombra, tudo isso você tem que criar, né? Tudo tem que ser feito. E um outro estudante, essa estudante que fez as cores foi a Erlane, um outro estudante, o Yuri, também animou, junto comigo. A média que eu consegui animar era um projeto de extensão. Legal. O máximo que eu consegui animar num dia eram 8 segundos.
Quando era um desenho Nossa. muito elaborado, muito elaborado, eu animava 2 segundos um dia. Um dia inteiro trabalhando. Nossa, nossa. É muito importante a gente falar Muito que é um legal. projeto de extensão, né? Porque a gente valorizar a extensão universitária, que é uma área, né? O Teatro Feminino, esse canal do YouTube é um projeto de extensão também, né? Então, eu sempre gosto de frisar a importância da extensão, que às vezes fica uma área desvalorizada dentro da academia e ela alimenta a pesquisa e o ensino, né, tão importante quanto. Então, esse projeto que você falou é em si a encarnação do tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Vocês trabalhando de forma extensionista, pesquisando a linguagem e produzindo ensino, lidando direto com os estudantes. Isso é muito rico. E eu já estou, assim, não sei se eu estou animada ou já cansada antes de começar a tentar. Muito rico a quantidade de possibilidades técnicas, né, que existem. E eu queria saber 2 coisas do seu percurso. Como que você falou que você começou fazendo esses cursos, se interessando por animação e tudo. E você já fazia teatro de animação? Não, você começou a estudar animação já pensando no vídeo. Sim, foi a partir do vídeo que eu fui estudar o teatro de formas animadas. Por quê? Eu fui estudar a história do stop motion, né? Porque os que a gente chegam hoje para a gente, a maioria são ingleses, franceses, norte-americanos, os filmes de bonecos, né? Que são feitos com bonecos. E eles se aproximam muito da linguagem cinematográfica com humanos. Por mais que o formato do boneco seja um boneco, né? Cabeçudo, é muito comprido, né? A forma dele se mexer, do cenário, a realidade daquele mundo corresponde à realidade de um filme com atores, que é o live action. Mas conforme eu fui pesquisando referência, buscando a história, eu encontrei o cinema de animação do leste europeu, que tinha outra forma de constituir aquele universo, aquele espaço, aqueles bonecos, que eram muito próximas do teatro de formas animadas do leste europeu. Então, uma região muito rica de teatro de bonecos, né, de marionetes, com uma história muito longa, né, de trabalhos com a madeira, com a articulação, né, que desenvolve uma linguagem. Quando chega a possibilidade de fazer um filme, eles pegam aqueles bonecos mesmo que tinham os fios, eles tiram os fios, colocam o esqueleto para começar a animar. Então, as primeiras animações stop motion vêm disso, de você pegar o boneco do teatro de bonecos, o cenário do teatro de bonecos e fazer ele se mexer na frente de uma câmera. E aí alguns animadores, inclusive, brincavam com essa diferença. E uma da parte da minha pesquisa, eu estudo um filme chamado A Mão, que é do animador tcheco Jitrinka. Um animador importantíssimo, assim, lindíssimo o trabalho dele, influencia muito todo o stop motion do leste europeu. E ele brinca com isso, do personagem ser um boneco que é manipulado pelo sistema, né? E aí a gente está numa região do leste europeu, né, de regime comunista, então que ele é dominado, ele quer fazer uma arte livre, mas ele não pode fazer a sua arte, mas ele vira um boneco, ele que é um personagem artista, vira um boneco com fios, ele corta os seus fios, foge, a casa dele, que era uma casa de cenário, volta a ser uma casa de teatro de bonecos com os rompimentos, você vê os rompimentos assim, aí a grande mão do sistema pega ele, até que vai o desfecho do filme. Mas ele usa essas 2 linguagens, ele usa a ideia de um teatro de bonecos para pensar o artista como um boneco naquele sistema. E eu achei isso muito, muito interessante, comecei a pensar essa conexão do teatro de formas animadas para o cinema de formas animadas. E que o que eu quero fazer, a minha referência estética é muito mais essa. E aí que vem a outra parte, que eu não sei se eu já falo, que é quando eu fui fazer o... Que em 2000... Então, eu estava pesquisando isso, essa história do stop motion, do teatro, do cinema de formas animadas, e encontrei essa conexão. Eu estive em Praga, que eu fiz um intercâmbio em Portugal na época da Quadrenal de Praga. E eu tive um trabalho que foi pela Comissão dos Estudantes do Brasil. E aí eu fui a Praga e também pude conhecer, né, um pouco os grupos de teatro de bonecos, ver essa conexão do boneco para o stop motion. E aí que eu escrevi o projeto do doutorado e comecei com essa ideia de pesquisar essa história e essa referência do leste europeu.
um pouquinho antes de começar o doutorado, já estava aprovada, já só ia começar as aulas, eu fui para Paulo Afonso fazer o filme O Pará de Ossum, Quando Tudo Nasce. Na verdade, eu não sabia que ia fazer esse filme, eu sabia que ia fazer um filme. Foi um edital que o pessoal do Abassá conseguiu e me convidou para dar aulas de animação e dirigir um curta com uma história de orixá, com o Itã. E eu fui para lá como animadora. Eu não falei numa parte que depois que eu fiz os cursos de animação do Animamundi, eles me chamaram para dar aula de animação na formação de professores. Então, eu participei do projeto Anima Escola, fazendo muitos cursos, viajando, dando curso para professores, os professores faziam com os estudantes. Então, eu criei essa... Que foi como você chegou na animação também, né? O que é muito legal. Você fez a volta do círculo, né? Muito bom. Sim, e a relação com a educação sempre muito próxima com o ensino. Então, quando eu for fazer esse filme, eu poderia falar, não, vai ser o meu filme, né? E tem que contratar a equipe, eu vou dirigir o filme. Mas eu trouxe essa experiência do Anima Escola e que teve muito mais a ver com a realidade da comunidade que eu estava indo trabalhar. Então, a gente primeiro fez formação em animação, eles aprenderam a fazer animação para depois começar a fazer o filme. E eles me ensinando os conteúdos. Então, essa relação de troca e esse encantamento, esse deslumbramento que foi para mim estar num terreiro, vivenciando ou me aproximando, ou vendo um pouquinho dos saberes ancestrais, né, de uma língua, dos cantos, das ervas, do respeito à natureza. Tudo isso foi me encantando e eu fui vendo as conexões com o que eu estava fazendo no cinema de animação. Né, com esse animar, com esse criar a vida, e a gente faz o filme da Oxum, que é a orixá que cria vida através da água, e fui vendo essas relações de como o cinema de animação estava fazendo o que a Yalorixá já fazia, que era contar as histórias. Então, essa conexão de um cinema que é griot, que usa os mesmos elementos da música, da imagem, da criação, que está nos terreiros, que está em África, que é afrodiaspórico, mas que também tem esse elemento da tecnologia, né? Que é a câmera, a edição, mas que a gente está fazendo é um griot contemporâneo, de alguma maneira. É muito lindo tudo isso, porque você está mostrando para gente tanta coisa. E primeiro que sempre tem tecnologia, né? A gente acha que a tecnologia é só tecnologia digital, e aí a gente acaba rechaçando ela, né? Sempre existiu. A forma animada, o boneco é uma tecnologia de contação de história em si, né? Então, a gente também abraçar a tecnologia sempre foi natural da humanidade, né? Criar, inclusive. E isso que você está falando é assim, me emociona muito, fiquei toda arrepiada, porque quanto a educação foi importante no seu caminho, e em tudo que você fez, você trabalhou numa perspectiva de horizontalidade, né? Uma perspectiva freiriana, uma perspectiva Boal, né? Eu até falo na minha pesquisa que Boal é o Paulo Freire do teatro, né? Porque, na verdade, eu cito, quem fala isso é Marina Henriques, minha orientadora. Então, assim, se você não fizesse dessa forma, todo o seu histórico estaria anulado, você não teria entendido nada, né? Não entendeu nada. Bichinha. Entendeu nada. E aí, isso acontece, né? Então, a gente sabe assim, que introjetar isso é um outro passo. Não adianta você ler Boal que você vai ser uma pessoa melhor, né? Mas você conseguir trazer isso para o seu trabalho. E imagina a oportunidade que você teria perdido se você não tivesse trabalhado dessa forma, né? Você teria perdido a sua pesquisa, praticamente, né? Porque o final disso é que você resolveu pesquisar essas produções, não é isso? Você pode até chegar nesse ponto aí pra gente. Sim, quando eu fui para lá, eu tinha acabado de me formar em cenografia. Na verdade, só faltava colar grau, algo assim, mas eu já tinha concluído cenografia. Como eu já tinha feito mestrado antes, eu acabei a faculdade de cenografia e entrei no doutorado na Unirio, né? Então, teve esse gap porque o mestrado tinha sido antes, em História e Educação. Então, eu tinha acabado de me formar como uma cenógrafa de uma escola muito eurocêntrica, né? Sem dúvidas, acho que a Maria concordaria, né? Acho que agora tem mais entradas, né? Está tendo outros olhares, mas a formação foi muito de técnicas e metodologias europeias, basicamente. E fui para lá, e por mais que tinha o Teatro do Oprimido em mim, tinha o Paulo Freire indo comigo,
também tinha essa formação de anos de escolarização europeia. Então, primeiras das coisas que eu aprendi era não ficar perguntando tudo, porque eu tinha que fazer um filme. Então, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Mas isso... E que o processo de aprendizado é outro funcionamento do aprendizado, que o tempo e a vivência é fundamental. Então, coisas que eu perguntei nos primeiros dias, eu ouvi parte da resposta, nem toda, 2 anos depois. Aquilo foi que eu perguntei lá atrás. E não me responderam, porque não era o meu momento. Eu não tinha vivência para entender. Ou às vezes eu perguntava, não me respondiam, depois eu sonhava, aí eu contava o sonho, e aí falava, tá vendo? Essa resposta daquela pergunta que você fez. Então, que aí eu vivenciei de alguma maneira para poder entender aquilo que eu estava querendo saber. É outra lógica de apreensão do conhecimento, né? De construção, né? Nem de apreensão, né? De construção do conhecimento, né? Exato, que inclui Nossa, essa isso também dá outro vídeo. Dá outro vídeo. E aí, experiências engraçadas de uma cenógrafa no terreiro. O filme vai ser sobre Oxum. Que legal, né? No primeiro dia, fui pro computador pesquisar Oxum. Peguei um monte de referências de Oxum. Posso até te mandar para colocar. Um monte de referências de vários Oxuns. Como é que eu vou fazer para escolher, né? Aí mostrei no dia seguinte para eles. Aqui fiz uma pesquisa para a boneca da Oxum. Eles, que bonitas, né? Mas olha, tem a Oxum da mãe Edneuza. Eu acho que devia ser essa Oxum. Aí eu, falei que sim, mas naquele sentido. Gente, eu nem posso criar, né? Porque o artista pega as referências e ele cria o que vai ser, né? Claro que com a orientação do diretor, né, da equipe, pensando o projeto como um todo, mas tem um criador, vou repetir o que já está feito. Mas nesse repetir o que já está feito, primeiro não é de todo repetir, né? Porque tem uma síntese para uma boneca, de uma pessoa humana para uma boneca, tem diversas escalas ali que algumas coisas precisam ter síntese, né? Não tem como fazer suicide colares, não há sementes, miçangas, né? Então, algumas coisas têm que ser alteradas. Tem algumas criações, algumas coisas que eu tinha que resolver. Mas também o aprendizado das qualidades da Oxum. Que eu ouvia Oxum, mas eles não ouvem Oxum. Eles sabem que há qualidades específicas, no caso, a Oxum Opará, e não só a Oxum Opará. Oxum Opará da mãe Edneuza, da Idegemin. É a Baçá da deusa Oxum de Idegemin, né? Tem como aquela Oxum se manifesta no Ori da Idegemin. Então, não tem por que eu colocar outros elementos. Todos os elementos que estão ali, eles foram recebidos e eles têm fundamentos daquela especificidade daquela Oxum. Então, e aí torna uma obra muito específica de um terreiro. Só que essa especificidade que torna ela aberta para todos os outros. Teve uma experiência que eu entendi muitas coisas, que um dos amigos lá do terreiro foi para Porto Alegre, e ele faz pesquisas também com o terreiro, encontrou um pai de santo, filho de Oxum. E aí perguntou para ele, o que é Oxum para você? Aí ele, você quer saber o que é Oxum? Olha, tem um filme que um pessoal lá da Bahia fez, uma animação, O Pará de Oxum, quando tudo nasce. Aí ele, nossa, o nosso filme! E ela é tão se ela não fosse específica, ela não seria nada, porque quem é de candomblé e visse aquela mistureba de um monte de coisa, ia entender que ela não é nenhum Oxum, que ela não respeita o fundamento de ninguém. Ao respeitar o fundamento de uma casa e ao trazer os elementos de uma casa, ela respeita todas. E isso fala tanto de arte, né? Do que é arte, do que é a comunicação afetiva e profunda, né? Justamente isso, né? Essa profundidade que extrapola de tão individual, no caso, né, daquele grupo, ela extrapolou o grupo. Nossa, que experiência incrível! Eu tô toda arrepiada dessa conversa, gente. E esse segundo filme, o Oriki, também foi feito para esse... É Abaçá que fala? Isso, lá é um abaçá. Um terreiro também de candomblé, foi feito, né? com esse abaçá, o Oriki? Ou não? Aí você Sim, já fez sim. sozinho. Também? Não, sim. Foi feito aqui, em Porto Seguro, mas quando começou a ser feito, foi o projeto de extensão ITAM, que ia ser com uma animação stop motion, com bonecos. Fizemos a formação, 2 semanas de formação, e a mãe pequena,
a Alzeni, participou online, e também um pajé ali da região, pajé Jaguriçá, Pancararua, Pará, falando dessa cosmovisão dos povos tradicionais. Então, na formação que foi dada aqui para estudantes de comunidade, que era um curso de extensão, né, então qualquer pessoa podia se inscrever, né, a partir de uma idade, eles participaram online já com uma videoaula, né, a gente fez uma ligação e eles participaram, né, falando sobre os fundamentos, sobre o Abaçá, também sobre a cosmovisão dos povos indígenas do sertão, essa especificidade do candomblé do sertão, que também tem as suas características próprias, diferente do de Salvador, né, do litoral. Então, falou um pouco disso. E depois a gente começou a fazer o filme sobre Ossanha, sobre o orixá Ossanha, depois do curso. E aí a mãe pequena também ficou acompanhando. Ela é filha de Ossanha, a história, o roteiro é baseado num livro que ela fez, da vivência dela. E aí os estudantes começaram a produzir e veio a quarentena. A gente já tinha os bonecos, já estava fazendo os cenários. Mas veio a quarentena e primeiro a gente interrompeu. Quando acabar a gente volta, né? Só que a gente foi vendo que não ia acabar. E uma amiga, Domênica, me mandou uma poesia e me provocou assim, né? Vamos fazer os desenhos dessa poesia. Uma poesia muito bonita, assim, que me tocou muito. Aí eu, não, muito trabalho. E eu acabei pegando mais no doutorado, nessa suspensão de calendário, né? Não era nada. E aí depois uma outra professora me mandou também a mesma poesia. Aí eu comecei, nossa, 2 pessoas mandando a poesia. Aí o pessoal da extensão mandou um e-mail dizendo que se a gente quisesse adaptar os projetos para a quarentena, tudo bem, seria muito bem-vindo. Então vamos fazer isso, vamos adaptar. Aí entrei em contato com os estudantes que já estavam envolvidos, né, o que eles achavam, se tinham tablet em casa para poder fazer os desenhos à mão. E aí todo mundo foi topando e a gente resolveu fazer uma adaptação dessa poesia, que é da Jane Calabria, para uma animação 2D, toda desenhada à mão. E a mãe pequena continuou fazendo toda a orientação. Então, todos os desenhos, desenhava um orixá, mandava para ela, ela via, comentava, via os detalhes, né? Não, isso não pode combinar com isso, isso aqui está remetendo a tal coisa. Ou, muda um pouco essa cor, esse tom. E a gente ia fazendo as alterações. E todas as referências de imagens também eram do Abaçá. Então, para desenhar, a gente pegava as imagens do próprio Abaçá, né? Para poder fazer os desenhos. E esses o lançamento 2 também. vídeos... Pode falar. O lançamento também contou com a presença da mãe pequena, da Elorixá e da Gemin, da mãe Cota, Silvinha, e do Ogã Quinho, que também tocou no filme, né? O atabaque é tocado pelo Ogã, a saudação aí no filme também é da Elorixá, então eles também participam, né? São parte. Essa conexão da extensão, né? Da comunidade, né? O Abaçá, ele faz parte uma do conexão filme. Eles perfeita, estão produzindo o filme juntos. Que é uma briga da gente não entender a extensão como algo que leva, né? E entender justamente como a construção dessa troca, desse círculo com a comunidade, né? Porque existe uma visão muito de caridade, às vezes, né? Com outros nomes, mas de levar o conhecimento da academia para a comunidade. E você ilustrou muito perfeitamente esse argumento de que é preciso construir a troca a partir do reconhecimento do saber de todo mundo, né? Porque a comunidade sabe tanto quanto, ou talvez bem mais do que a academia. Então, isso ficou muito claro, assim, eu acho que era uma contribuição dessa conversa que eu nem esperava, nem planejava, mas foi uma contribuição muito importante para mim, porque eu acredito para o nosso projeto, para a minha pesquisa, enfim, tudo isso é muito genial. Esse respeito, essa construção junto, né? Então, assim, eu acho que a gente pode ir caminhando para fechar nossa conversa, porque talvez você não perceba quanta coisa você trouxe para a gente, porque para você é muito natural, você vai falando, né? Você tem intimidade com a sua pesquisa naturalmente, mas nós entendemos um pouco esse universo da animação, da relação com a animação com o vídeo, né? Como se dá esse diálogo, quantas milhões de possibilidades. O legal também que você falou, que eu acho que foi muito rico, que é um momento que a gente está pensando o hibridismo, né? E aí, quando a gente começa a olhar para a história, a gente vê que uma coisa sempre nasceu da outra. Então, o hibridismo ele é da natureza da arte, né? E você falou aí de misturar várias técnicas. O teatro de animação, que, né, o vídeo nasce junto do teatro de animação. Então,
acho que é um tema também interessante para a gente levantar essa bola para poder depois o pessoal pesquisar, se interessar, né? E é isso, queria saber se você tem uma cereja de bolo ou um tchau-tchau para a gente fechar essa conversa. Tá, tenho. Só para amarrar mesmo, para fechar, que essa pesquisa, depois que eu venho da Baçada já faz 2 anos, né, da primeiro filme, né, do Pará de Ossum, eu comecei a buscar com mais intensidade a arte africana, né? Pensar como que em África é pensada a contação de histórias, a construção de bonecos, o uso das formas animadas, as máscaras. E primeiro, aquela velha crítica, mas infelizmente ainda necessária, né? Da falta de conteúdos no Brasil para pesquisa da história da África. A gente tem um país de mais da metade de negros, né? E a gente tem pouco material falando da nossa origem, falando da África. E de Você como foi primeiro para o leste europeu, né? De tão difícil que é de acessar o caminho que se faz, né? Pois é. Mas aí agora, com a pesquisa, fui levantando as animações em África, desde as primeiras, né, animações stop motion ou desenhadas, desde a década de 60, mas quando chega no Brasil também tem essa conexão. E fazer um levantamento dos conteúdos, das histórias, das técnicas utilizadas em África e a relação com as artes tradicionais. Então, como elementos que eram feitos em África numa relação espiritual, muitas vezes aparecem em filmes, aparecem em animações, que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui na diáspora, né? Mas que a gente está fazendo como se a conexão tivesse sido cortada, né? Eu faço, aí depois que eu descubro que já era feito lá. E que a gente precisa resgatar não é uma boa palavra, mas se reconectar ao que é nosso, que é nossa história, o que somos nós, né? E construir esse porvir que não é um futuro assim que vai para frente, mas também é um futuro circular, é um futuro que a gente não pode deixar acabar o que veio, né, e foi mantido de forma extremamente resistente. Manter um idioma por 200 anos numa terra estranha que diz que você não pode falar daquela forma, que só de você falar aquilo é feitiço, é pejorativo, é do demônio. Manter isso por 200 anos é uma pérola que nós temos e não podemos deixar perder, né? Acho que somos convocados a cuidar, a zelar, a manter, a cuidar, mesmo que sua vida tenha outras coisas, né? A gente não consegue, talvez, mais viver só no comunitário, a gente não pode perder o comunitário também. E pode ser a grande chance de encontrar como viver de forma melhor, que é o que a gente mais tem buscado, né? O bem viver, de alguma maneira. Com tanto conhecimento, com tão pouca sabedoria que a gente tem vivido, né? Esse caminho traz muito essa perspectiva de reconexão, é a palavra mesmo, né? Porque resgate já traz outras coisas. Nossa, gente, eu só tenho que agradecer, realmente foi a cereja do bolo, essa fala, essa chamada, quase um puxão de orelha, né, para todos nós. E eu estou super animada para assistir. O Pará de Ossum eu já assisti, mas eu penso a gente botar as referências, né, aqui, porque aí o pessoal pode acessar também. E o Oriki eu não assisti, então estou super animada. E para a gente enfim, manter esse diálogo, porque o tanto de esquina que a gente não virou para poder manter o foco, acho que a gente vai poder virar em outras oportunidades, né, e conversar sobre muita coisa. Só reafirmou a minha admiração por você, então, muito obrigada demais. Eu que agradeço demais, muito bom estar aqui. E é só um pouquinho que eu tenho para falar, porque também é um pouquinho que eu sei, né? Há muitos saberes que vai ser acessada com a mãe pequena, com a Yalorixá, com a mãe Cota, na vivência, né, nesse viver, que eu tô só começando um passinho muito pequeno, mas que já me enriquece muito, né? Tanto na produção artística, quanto na pesquisa, na metodologia, na forma de pensar, na forma de me relacionar com educandos, né? Então, vamos seguir. Uau! Desse pouquinho você já está dividindo com a gente, imagina daqui uns anos.
Obrigada, Pamela. Eu vou Obrigada, tirando a Flor. gente daqui, então.